Nosso irmão missionário Helder está no leste europeu, na Albânia, local que dispensa apresentações maiores, um local certamente difícil de trabalho. E pela graça de Deus nós temos tido alguns irmãos nossos na região, né? Há algum tempo já, reverendo Benilton, fiz CTM com o Benilton em 2010, está lá, e o missionário Helder trabalha plantando a segunda igreja presbiteriana na Albânia. Então, já de antemão lhes peço oração por este querido irmão, por sua família. Onde está a Soraya e o Victor? Peço que fiquem em pé, por gentileza. Esse é um momento que a igreja pode conhecê-los, nossos queridos irmãos no duro trabalho missionário. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Victor também. E então ouviremos a exposição agora com o nosso irmão, em nome de Jesus. Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz continue envolvendo os nossos corações, porque somos carentes dessa graça e dessa paz. É um motivo de alegria e de estar aqui com vocês nessa manhã. Depois de um período de 3 anos missionários, plantando igrejas, esse tempo que passamos pelo Brasil, nós estamos aproximadamente 4 meses. Segunda-feira nós já estamos retornando para a Albânia. E durante esse tempo nós temos ido às igrejas, visitado os irmãos, encorajando e sendo encorajados. A pregação da palavra, a vida piedosa no Senhor. E para nós é uma oportunidade muito grande, onde somos como que se recarregados. Quando o celular nosso ali está caindo a bateria, está terminando ali a bateria, e nós colocamos ele ali naquele contato, e ele recarrega, e parece que a vida é redobrada. Assim também é quando a nossa passagem no Brasil é como se estivesse sendo recarregados para esse trabalho missionário, que por muitas vezes é um trabalho suado, um ambiente árido, hostil, mas que por outro lado também somos envolvidos pela graça de Deus, pelo cuidado de Deus, e vemos em tudo a boa mão do Senhor e a palavra dele sendo pregada. Vemos Deus atuando nos corações e nós reunindo aqueles pequenos, aqueles que vão se rendendo ao Evangelho. E olhar um público como esse, lá na Albânia, é uma conferência nacional, para reunirmos um número de pessoas como este. Então, para mim é um privilégio, e eu já estou encorajado, só do contato, do pequeno contato, como fomos recebidos ontem pela família Gamarra, que tão calorosamente nos recebeu. Nós chegamos ontem na rodoviária do Tietê com várias malas, porque nós já estamos em retorno, e eles nos receberam com tanto cuidado. Nós colocamos aquelas malas depois de uma viagem durante a noite vindo de Belo Horizonte, e ali pela manhã logo fomos recebidos com um café maravilhoso, e esse contato com a igreja nos conforta, nos encoraja ao nosso retorno, sabendo que a igreja está orando por nós, sabendo que a igreja está nos abraçando. Isso é essencial ao trabalho missionário. E aí depois venho com o irmão Diácono Luiz, com a sua esposa, e ali nós conversando já acerca do reino. Tudo isso nos encoraja. E aí chego aqui na igreja, conheço pessoalmente o reverendo Sérgio, que eu não conhecia, né? Então, para nós é um momento muito importante dessa carreira missionária. Agora nós estamos voltando para a Albânia, segunda-feira, e segundo a programação, só em 2020 nós retornaremos novamente para o Brasil. E aí as baterias elas estão quase terminando. E aí passo de novo por esse período no Brasil de divulgação, tendo contato também com os familiares. E é um tempo que as emoções nossas elas são muito envolvidas, até por questões familiares.
Então nós carecemos muito da oração. E sabendo que essa é a vontade de Deus para nossas vidas, e nós estamos respondendo a esse chamado e Ele tem cuidado de nós. Amém? Então fica também aqui um abraço, uma saudação da pequena igreja ali na Albânia, a qual Deus tem nos dado o privilégio de estar pregando a palavra ali, e Deus tem reunido os seus. Esse trabalho, eu vou falar um pouquinho mais posteriormente na segunda etapa. Agora eu quero usar o texto de 1 Coríntios para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração, certo de que Ele fala através das suas escrituras. E cabe a nós, pregadores, procurarmos nos estudar, debruçar diante do texto bíblico para fazer uma exposição mais próxima àquela que o autor está querendo dizer, está querendo falar. E esse é um trabalho que eu confesso, é um trabalho que eu estou começando, é um trabalho que eu tenho entendido a necessidade e eu tenho estudado. Mas é um trabalho difícil que vai sendo consolidado ao longo dos anos. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para a leitura das Escrituras. Primeira Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 a 3. Lemos: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros, e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Pai, que a Tua palavra envolva os nossos corações. Nós somos necessitados, Senhor, em ouvir a Tua voz. Senhor, tenha misericórdia, Pai amado, e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, ilumina nossa mente e nosso coração, para que venhamos discernir, ó Pai, entender o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Podemos aceitar. Paulo visitou a cidade de Corinto, uma cidade importante do litoral da Grécia, pela primeira vez na sua segunda viagem missionária. Isso está relatado ali no texto de Atos 18. E ele permaneceu ali por 1 ano e meio. Como resultado do seu trabalho, nasce então essa igreja em Corinto. Depois ele partiu, mas sempre continuou a pensar e a orar por esses irmãos ali na cidade de Corinto. E a primeira carta do livro de Coríntios nos ensina e nos adverte e até nos repreende quanto aos vários problemas e questões que se levantavam na igreja. E muitos dos problemas que Coríntios enfrentavam, nós também enfrentamos hoje na nossa caminhada cristã. Por isso, o estudo dessa carta é muito importante. Nós hoje vamos ver esses 3 primeiros versículos desse livro, a qual traz uma identidade e elucida a carta de Coríntios. As palavras iniciais de Paulo são muito mais do que simples palavras. Essa saudação, os primeiros versículos introduzem temas importantes da sua carta. Portanto, em sua saudação, Paulo estabelece sua autoridade apostólica, a santificação dos seus leitores, ensina a unidade de todos os cristãos, e esses são temas principais da carta e as preocupações principais de Paulo, tratando com aqueles cristãos em Coríntios. Então Paulo inicia sua carta trazendo essa elucidação apostólica. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo.
Paulo entendia a vocação que ele tinha em Cristo Jesus. Ele entendia que a vocação dele era a vontade de Deus. Nós, como igreja, necessitamos entender a nossa vocação como igreja. E Paulo, então, escrevendo, ele traz essa identidade apostólica, colocando essa identidade e dizendo que essa identidade, ela feita através da vontade de Deus. A igreja de Corinto valorizava muito a sabedoria humana e era um dos problemas daquela igreja de Corinto. E Paulo, dizendo acerca dessa autoridade apostólica, ela não era investida da autoridade humana dele, dos conhecimentos, mas sim segundo a vontade de Deus. Nós, como igreja, nós temos que cumprir a nossa vocação discernindo qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A nossa vocação, elas tem que ser baseada não naquilo que pensamos que somos, mas de acordo com a vontade de Deus. E essa ênfase que Paulo dava acerca da autoridade dele, da autoridade apostólica dele, era baseada na vontade de Deus. E ele então, entendendo que isso era a vontade de Deus, ele sofria, passava por apedrejamento, naufrágios, e ele então continuava persistindo nessa vocação, porque esta era a vontade de Deus. Eles se esqueceram de que Jesus chamou para o ministério como apóstolo de Jesus Cristo. Aquela igreja era tão voltada para as questões humanas que não entendiam muito bem essa questão da vocação e da vontade de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, nasce uma pergunta no meu coração. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Qual é a vocação sua como igreja? E eu falo isso não como igreja como corpo, mas também na especificidade deste corpo. Eu sou formado em educação física e a minha formação ela tem um pouco a ver também com o nosso trabalho na Albânia, que a gente vai falar um pouquinho depois. E estudando ali, me formando no período de formação, nós tivemos uma palestra de um treinador que trabalhava altas performances com atletas. E ali, segundo os estudos, dizendo acerca de anomalias do corpo de um atleta para atingir alta performance, não poderia haver anomalias físicas. E uma dessas estava ligada com relação ao dedinho mindinho. Todos sabem onde fica o dedinho mindinho? Então eu vou mostrar para vocês. É esse dedinho último do pé. É o dedinho que normalmente nós só lembramos dele quando nós batemos na quina da mesa de centro. E ali todos nós glorificamos a Deus, né? Quando nós batemos o dedinho na mesa de centro. Comigo não acontece isso. E nós só lembramos dele em duas situações. Quando nós batemos na quina ou quando nós vamos cortar a unha. E normalmente essa unha desse dedinho ela é bem deformada. Ou seja, não é um dedinho, um dedo fisicamente bonito. Mas a função dele no corpo é extremamente importante. Porque ela está ligada ao nosso equilíbrio. Equilíbrio. Até mesmo uma pessoa normal necessita de equilíbrio desse dedinho. E quando fala de alta performance, aí então que é mais necessário ainda. E o que eu quero dizer com esse exemplo? Que no corpo há várias funções. Nós precisamos entender qual é a nossa vocação, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que nós venhamos então servir esse corpo. Servir esse corpo verdadeiramente. E essa vocação na minha vida, ela vem sendo afirmada, eu estou entendendo e discernindo melhor. Então todas as minhas ações, decisões hoje, são voltadas a essa direção, a cumprir a vontade de Deus, a fazer a vontade de Deus na minha vida. E nós como igreja, nós precisamos entender,
assim como Paulo, escrevendo essa carta importantíssima para a igreja de Coríntios, ele tinha essa intencionalidade, sabendo quem ele era, sabendo a vocação pela vontade de Deus. E aí então ele coloca, e ele fala no versículo 2, depois dele dar essa autoridade, dele dar essa introdução, falando de si, da autoridade apostólica dele e a vontade de Deus na vida dele, ele coloca: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo, com que em todos os lugares invocam o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. A igreja de Deus é composta de pessoas que se identificam com Deus e se reúnem para adorar e para servir. A igreja de Deus é composta de pessoas. E aqui então eu vou colocar 2 elementos acerca dessa igreja. Essa igreja, ela é de Deus. A igreja é de Deus. Nós só estamos reunidos aqui porque Ele nos chamou e Ele nos fez igreja dele. Nós somos igreja de Deus. E essa igreja em Corinto, ela estava passando por problemas muito sérios. E mesmo assim, Paulo entendia que ela era de Deus, por causa da obra de Deus na vida daquela igreja. A igreja é de Deus. Nós temos que pulsar o coração de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque Ele nos chamou. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A igreja de Deus, ela necessariamente, ela tem que entender a vontade de Deus. Entendendo a vontade de Deus, ela consegue desenvolver essa vontade, sendo a igreja de Deus, pulsando com o coração de Deus, vivendo para a vontade dEle, vivendo para Ele. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja ela vai além das fronteiras físicas e geográficas. Ela não é de Corinto, ela está em Corinto. Geograficamente, a igreja presbiteriana de Santo Amaro, ela está em Santo Amaro. Ela não é de Santo Amaro. Aqui também tem um entendimento de que nós somos passageiros nessa terra, peregrinos nessa terra. E aí nós temos outros textos que elucidam maior essa questão. Mas nós temos uma amplitude além da geografia. E aí Paulo coloca isso também na sequência. Aos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Deus que está em Santo Amaro é a mesma igreja de Deus que está ali na Albânia. Deus trabalhando em todos os lugares daqueles que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós então precisamos entender essa vontade de Deus, essa vocação específica, sabendo que nós somos a igreja dele, temos que pulsar o coração dele, pulsar a vontade dele, refletir a vontade de Deus, vivendo então para a glória dele. Para a glória dele. Aos santificados em Cristo Jesus, a santidade de Coríntios, da igreja de Coríntios, era fruto do seu posicionamento em Cristo. A Bíblia diz o quê? Aos santificados em Cristo. Não de sua própria bondade, não há nada de bom em nós. Essa bondade está fora de nós. É por causa de Cristo, por causa das misericórdias de Deus, que hoje nós somos igreja dele. O tempo verbal de santificados indica que Deus santificou os coríntios em um momento específico no passado. Essa santidade, ela foi obra de Deus na nossa vida. Ele que nos alcançou, Ele que nos salvou e Ele nos declara santos. Nós somos igreja santa de Deus por obra dele, através da pessoa de Cristo. E ao mesmo tempo, há um chamado à santidade. E ele diz o quê? Chamados para ser santos,
o que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor deles e nosso. Nós somos igreja, somos santos pela obra de Cristo Jesus. E aí há um processo de santificação a qual nós respondemos pessoalmente, intencionalmente a essa vida de santidade. Buscando ao Senhor, invocando o nome dEle, procurando lutar contra o pecado. E na nossa passagem como igreja, esse trabalho ele é exaustivo e ele tem que ser feito diariamente, constantemente, respondendo ao chamado de santificação. Os irmãos que estão lá no fundo, o irmão Luiz que me trouxe está lá no fundo, ele consegue me ver aqui, mas ele não consegue ter uma clareza acerca da minha pessoa. Os meus traços físicos ele não consegue perceber. Mas imagina agora, eu descendo desse púlpito e indo de encontro a ele. Cada vez que eu me aproximo dele, mais ele vai conseguir ver as imperfeições do meu rosto. As linhas de expressões do meu rosto. Os irmãos que estão aqui na frente conseguem perceber mais. E quanto mais eu chego perto dele, mais ele tem nitidez. Mais ele consegue me ver e ver as imperfeições. Até o momento que eu chegar tão próximo dele que ele vai sentir o cheiro do meu hálito. Assim também é com o nosso Deus quando nós respondemos a esse chamado de santidade. Quanto mais respondemos, mais nos aproximamos de Deus, mais as imperfeições nossas são elucidadas, são clareadas. E se somos a igreja de Deus verdadeiramente, há o quê? Há um posicionamento de entendimento e como se a cruz de Cristo tomasse proporções verdadeiras, porque a cruz de Cristo ela é suficiente para a nossa ligação com Deus, para a nossa reconciliação com Deus. Ela é suficiente. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais a nossa imperfeição ela é revelada. Parece que a cruz de Cristo ela se engrandece, a obra de Cristo ela se engrandece e é verdadeira, e é suficiente. Então, não nos enganemos. Quanto mais estamos desenvolvendo, respondendo a esse chamado de santidade, mais as mazelas do nosso coração são reveladas. E parece que a necessidade de Deus ela aumenta. Então essa santidade ela é intensificada. Esse desejo de buscar a Deus ele é intensificado. E aí então nós nos humilhamos debaixo das mãos de Deus e recebemos então esse perdão, essa aceitação. E assim então nós vamos caminhando, crescendo em santidade. E revelando então elementos da pessoa de Deus, da igreja de Deus verdadeira, por causa desse ato que respondemos em santidade a Deus. E isso daí nós temos que fazer constantemente. A obra de Cristo santifica para sempre o cristão aos olhos de Deus. No entanto, no viver cotidiano, a santificação envolve pequenas mudanças diárias. E por isso Paulo então pode convidar os cristãos de Corinto a se tornarem santos, ainda que os problemas na igreja deles ateassem a eles e como se empurrasse eles longe ao alvo de santificação. É muito provável em que em todo lugar seja referência de igrejas locais espalhada por todo o mundo, assim como era no Império Romano. Por causa dessa luta, desse conflito do velho homem e da nova criatura. Mas nós temos que responder. Deus já nos deu tudo para nós respondermos a esse chamado de santificação. E a lutarmos cotidianamente e buscarmos a santidade em Deus. E aí então Paulo finaliza colocando graça a vós outros e a paz da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz. Nós só temos paz se a graça de Deus nos envolver. E ele saúda então aquela igreja com a graça e a paz. A graça essa nos foi dada, um favor imerecido, não meritório. E essa graça nos traz a paz com Deus. Então nós temos paz com Deus, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de
Cristo na cruz do Calvário. E se nós olharmos de novo para o texto bíblico, e o nome de Jesus é mencionado 4 vezes nesses 3 versículos. E na sequência do versos 4 a 9, Paulo continua com essa mesma base, baseado na pessoa de Cristo. Cristo é o centro da igreja. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, Cristo. E os irmãos só. A igreja de Deus que está em Corinto, santificados em Cristo Jesus. Chamados para ser santos em todos que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A graça e a paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. 4 vezes é citada a pessoa de Cristo nesses 3 versículos da introdução dessa carta. É uma saudação que elucida todo o tratamento dessa carta para aquela igreja que estava enfrentando um problema de humanidade, de carnalidade muito grande. Ou seja, Paulo aqui coloca a centralidade da obra de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Essa igreja que tem a centralidade de Cristo Jesus na igreja, ela, por consequência disso, ela é a igreja de Deus, que se baseia na obra de Cristo, tão somente por isso, e recebe e entende que somos chamados, que somos santos, que somos chamados e respondemos a esse chamado de santidade positivamente. E essa santidade, ela vai nos trazer elucidação acerca da cruz de Cristo, aonde o nosso coração então é envolvido de humilhação, de reconhecimento da obra da cruz, e o Evangelho do Senhor vai sendo aperfeiçoado em nossas vidas. E Deus então vai aperfeiçoando a sua igreja e habilitando ela para ser a igreja dele na face da terra. Meus irmãos, é um desafio. Essa saudação de Paulo nessa carta nos traz esse desafio de sermos a igreja de Deus. Entendemos essa santidade da obra de Cristo Jesus em nossas vidas. Respondemos a esse chamado e vivemos nessa graça e nessa paz de Deus. Vivendo como igreja, testemunhando o Evangelho do Senhor através da nossa vida interna como igreja e, por consequência disso, a nossa vida externa como igreja. E essa palavra igreja, essa palavra eclésia, ela já é esse chamado. Chamados de dentro para fora de. A nossa vida comunitária como igreja aqui, ela irá nos aperfeiçoar para que sejamos igreja lá fora, testemunhando o Evangelho do Senhor Jesus, sendo a igreja de Deus, manifestando essa graça e essa paz através de tudo que fazemos como a igreja dele na face da terra. Amém? Que o Senhor continue envolvendo os nossos corações, que o Senhor continue nos dando graça e paz, que Ele continue a elucidar no nosso coração essa santidade, que nós venhamos a entender essa santidade e responder positivamente, buscando também a nossa vocação e respondendo a essa vocação intencionalmente, pessoalmente, como igreja do Senhor que somos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue envolvendo-nos com a sua graça e com a sua paz. Amém.